O Estadão fez uma matéria hoje informando que juízes ligados ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes acabaram caindo, né? Ou seja, foram retirados do cargo. Inclusive, juízes que são envolvidos aí em casos de vazamento, é o que diz a matéria. A grande questão que chamou a atenção é o timing disso, porque lá na corte americana, ou melhor, na justiça americana, julga-se um processo agora muito emblemático para o ministro Alexandre de Moraes, que envolve o caso Felipe Martins. E ainda, esse caso Felipe Martins acabou furando a bolha, de certa forma. A CNN anunciou a repercussão desse processo que acontece nos Estados Unidos e o quanto isso aí poderá ser impactante se houver autoridades brasileiras envolvidas numa fraude documental internacional. Meu amigo, a cobra vai fumar, dependendo do resultado dessa investigação norte-americana. Outro ponto que a gente vai falar também nesse editorial é uma matéria da Folha de São Paulo. Pois é, os bastidores do Supremo Tribunal Federal mostram que o ministro Luiz Fux realmente vai abrir uma divergência ainda maior com os demais ministros da Suprema Corte e começa a causar um incômodo dentro do STF, porque gera uma linha, né, de dissonância com o ministro Alexandre de Moraes. Depois de 500 casos dos presos do 8 de janeiro, o Fux resolve falar que não aceita mais e quer a revisão de tudo isso. Pois é, seria jogar por água abaixo todo o trabalho que o STF fez agora, criando a narrativa de que os presos são golpistas e que merecem penas piores do que pessoas que são assassinas e outras coisas aí graves também. Também o Deltan Dallagnol faz uma publicação citando a Daniela Lima da Globo, fazendo uma verdadeira denúncia gravíssima contra o Supremo Tribunal Federal, envolvendo coação de parlamentares. Tudo isso é matéria desse nosso editorial de hoje. Então seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, na hora do almoço. Muito obrigado por me receber na sua casa. Que não falte, né, o pão de cada dia, que a sua mesa seja farta e que Deus sempre traga bênçãos para você e para toda a sua família. Lembrando a você que está aí no nosso canal, visita aí a nossa biblioteca digital, que a gente está com muitos livros bons para você. Para você que quer fazer a diferença em 2026, entra aí e faz o download do livro Persuasão Política. É uma verdadeira consultoria, um livro muito bem preparado, vários consultores deram orientações, ajudaram a gente a trazer esse livro aí para vocês. Então, façam um download, o livro está muito bem preparado para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos começar de matéria, né? Sem muito embromation aqui para vocês. Olha só, matéria do Te Atualizei, ou melhor, uma manifestação, um posicionamento da Bárbara do Te Atualizei. Uma coisa que eu já venho falando há muito tempo. Ela cita a primeira matéria da CNN Brasil, que diz que a Justiça dos Estados Unidos marca a audiência do Felipe Martins sobre uma suposta fraude em documentos. No mesmo momento, uma matéria do Estadão, que fala que juízes, né, deixam o gabinete de Moraes, inclusive envolvidos em vazamento. E aí a Bárbara fala o seguinte, peraí, o timing dessas notícias, ambas publicadas hoje, me deixou assim, curiosa. Ou seja, a gente tem que levar em consideração o seguinte, lembra de todas as denúncias que foram feitas sobre a interferência de ministros, falando aí de juízes, né, assessores de gabinete de ministros, falando, usa criatividade, dá um jeitinho, faz alguma coisa nesse sentido. Pois é, a oposição aposta que alguém do gabinete do ministro Alexandre de Moraes pode ter pedido um jeitinho, né, pode ter pedido para o governo Biden usar a criatividade e ter feito alguma mudança num documento, ou seja, fraudar documento. Então a oposição aposta que a investigação que está acontecendo nos Estados Unidos mostra isso. E aí
o argumento da oposição é que os ministros estão saindo agora do gabinete do Alexandre de Moraes, porque se tiver algum envolvido, ele vai falar, não, mas não é do nosso gabinete mais. Ou seja, para ter um argumento a mais. A matéria do Estadão é essa aqui. Juízes deixam o gabinete de Moraes, incluindo o envolvido em vazamento, e ministro seleciona substitutos. 2 juízes auxiliares e um instrutor deixam o gabinete de Alexandre de Moraes, que faz processo de avaliação para selecionar substitutos. O ministro não se manifestou sobre as trocas dos auxiliares. É bem curioso. É bem curioso. O ministro Alexandre de Moraes é envolvido em muitas polêmicas, inclusive em relação ao governo norte-americano, né, processado pela Trump Media e por outras plataformas, tem um embate direto com o Elon Musk, né? E aí é bem curioso, no mínimo, essa situação neste momento. Lembrando que esse caso do Felipe Martins começa, inclusive, a furar a bolha, tá? Olha só. A CNN fez um editorial, fez uma matéria falando sobre o caso Felipe Martins e do possível envolvimento de autoridades brasileiras. Dá uma olhada. Olha, a Justiça dos Estados Unidos marcou a primeira audiência para tratar o caso da suposta fraude no sistema de imigração norte-americana envolvendo o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Autoridades norte-americanas querem identificar se possíveis irregularidades em dados do ex-assessor tiveram ligação com o governo Joe Biden ou com autoridades brasileiras. A audiência será na próxima quarta-feira em Orlando. A ação, que foi apresentada à Justiça dos Estados Unidos pela defesa de Felipe Martins, tem o objetivo de saber por que o sistema de imigração norte-americano registrou a entrada do ex-assessor nos Estados Unidos no final de 2022. Os dados da imigração apareceram em abril de 2024, enquanto Felipe Martins estava preso, mas foram apagados em julho do mesmo ano. O ministro Alexandre de Moraes usou esses dados como argumento para manter a prisão de Felipe Martins por 6 meses. A CNN confirmou com a empresa Latam que o ex-assessor, em dezembro de 2022, estava no Brasil, no Paraná, ou seja, ele não havia saído do país em 2022. A defesa de Felipe Martins afirma que ele irá acompanhar de forma virtual a audiência na próxima quarta-feira. Felipe Martins foi denunciado por um suposto envolvimento em uma trama de golpe, segundo os investigadores da Polícia Federal. A defesa dele nega as acusações. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal ainda irá analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele, prevista para o dia 29 de abril. Vamos lá, pessoal. Lembrando que o Felipe Martins foi indiciado, mas o Supremo ainda não o tornou réu, tá? Vamos lá. Esse caso Felipe Martins é emblemático porque expôs uma ferida, né? A questão, inclusive, das delações premiadas. A prisão do Felipe Martins deve-se a uma medida arbitrária, a uma prova que nunca existiu, e isso aí ficou escancarado. E isso foi utilizado para pressioná-lo, né, coagi-lo a tentar uma delação premiada, coisa que ele não aceitou. Ele disse que não falaria nada sobre Bolsonaro e que não concordava com aquilo que estava sendo exposto em relação ao ex-presidente, que nada daquilo aconteceu. Diferente de como agiu o próprio ajudante de ordens lá do Bolsonaro, o Mauro Cid, que fez a delação. Então, isso começa a ter uma repercussão maior, porque o Fux, inclusive, questionou, né? Foram 9 delações do Mauro Cid, cada uma dizendo uma coisa, ou seja, o cara desmaiou, o cara chorou, teve ameaça à família, e isso vai ter muita repercussão ainda. Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo. Fux gera incômodo no STF ao se descolar de Moraes após 500 casos do 8 de janeiro. Pois é, segundo a Folha de São Paulo, causou uma estranheza muito grande porque o Fux agora está descolando, né, do Alexandre de Moraes. O Fux, ele já tem divergências em relação ao próprio governo Lula. Embora indicado pela Dilma Rousseff, ele tem divergências, inclusive do ponto internacional, ele que é judeu.
A mudança de postura do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal, em relação às condenações dos réus do 8 de janeiro, provocou incômodo entre os integrantes do tribunal. Até a semana passada, o ministro era considerado alinhado à corrente liderada pelo relator dos casos, que é o Alexandre de Moraes, o que reforçava uma imagem de unidade em torno das decisões dos tribunais diante das críticas de bolsonaristas à condução do processo. O porquê que incomodou? Porque o ministro Fux começa a questionar, fala que vai pedir revisão das penas, né, num momento em que tem uma pressão muito grande pela anistia. Então, esse momento da anistia que acontece agora é o momento que o Luiz Fux dá maior força à anistia ao questionar a dosimetria das penas, ou falando, olha, essas penas estão pesadas demais. Aparece o Marco Aurélio de Mello, juiz aposentado do STF, falando, olha, essas penas estão pesadas demais. Aparece o Michel Temer, o próprio cara que indicou o Alexandre de Moraes, fala, ó, não acho que deveria ser um projeto de anistia, deve ser o STF, mas acho que o STF deve rever essas penas. Ou seja, o discurso de que o STF pesou a mão demais começa a ganhar força. E uma das pessoas que encabeçam isso aí é, sem sombra de dúvidas, o ministro Luiz Fux. Vamos lá, pessoal, ó, isso aqui é absurdo o que o Deltan Dallagnol fala aqui, né, sobre o que os ministros do Supremo estão fazendo. Ministros do Supremo ameaçam deputados pelo WhatsApp. É o que falou o Deltan Dallagnol, usando uma matéria, né, da Daniela Lima, o que poderia violar, em tese, se isso for verdade, né, se a Daniela Lima traz essa informação de verdade, viola a separação dos poderes, e aqui você está diante, inclusive, de coação. Poderia ser caracterizado, inclusive, um atentado à democracia, que os deputados foram eleitos para votar de acordo com a sua livre convicção. Agora são coagidos por ministros do STF a votar de forma A ou B. Isso não pode acontecer. Dentro de uma democracia, isto não é normal. Olha só o que diz aqui o Deltan Dallagnol. É um absurdo. Agora, ministros do STF estão ameaçando deputados que vão votar a anistia dos presos do 8 de janeiro, por meio de mensagens de zap. Sim, eles estão cada vez mais ousados e estão preocupados com o fato de que a anistia aos presos do 8 de janeiro vai mesmo passar na Câmara. E por isso eles têm intensificado seus esforços para barrar a anistia, até mesmo por atos abusivos. Confere aqui esse absurdo. Olha, a Daniela Lima, mais conhecida como Zapiela Lima, disse ao vivo que os ministros do STF passaram a mandar mensagens ameaçadoras para os deputados com provocações contra a anistia. Confere aí. Mensagens, né, de integrantes do Supremo Tribunal Federal que foram encaminhadas também a parlamentares com os quais eles conversam, e a pergunta era essa aí, Leilane, que você está vendo. Ou seja, o Congresso quer pena de 12 anos para receptação, pena de 12 anos para roubo e anistia para golpistas? Olha, não é errado nem proibido que o ministro do Supremo fale com parlamentares a respeito de assuntos do debate público ou legislativo. Mas isso se torna errado quando acontecem três coisas que estão acontecendo agora. Primeiro, os ministros estão em todos os dias da imprensa mandando recados para os parlamentares, em tons ameaçadores do tipo, olha, quem apoiar ou aprovar a anistia pode vir a ser investigado em inquérito. Segundo, os ministros dizem que qualquer coisa que for aprovada no Congresso vai ser derrubada por eles mesmos, sem nem saber o conteúdo, o que mostra que a decisão tem caráter político. Terceiro, e mais importante, os ministros têm nas suas mãos instrumentos de pressão contra os parlamentares e estão efetivamente usando esses instrumentos de pressão e de modo indevido. Não faz nem uma semana que saiu a notícia de que o Alexandre de Moraes puxou de volta para o Supremo investigações contra Ricardo Salles, contra mim, contra Gilberto Kassab, tudo com o objetivo de, segundo disse a própria imprensa, usar esses processos como uma arma política contra a anistia. É uma violação à separação de poderes, é uma interferência indevida do judiciário no legislativo, é um abuso porque você não está aplicando a lei, sim as vontades pessoais dos ministros. E é inacreditável ainda que os jornalistas nunca critiquem os ministros, mesmo quando eles estão fazendo algo tão evidentemente ilegal. Mas esse desespero do STF é sinal de que eles estão muito preocupados, porque a anistia vai mesmo passar. Se eles estivessem despreocupados, relaxados, eles não estariam fazendo nada disso. Então, quanto mais chiliques os ministros derem na imprensa, mais perto nós estaremos da anistia. Pois é, eu também penso como o Deltan Dallagnol. Quanto mais, né, eles mostram preocupação e recuo, mais a oposição avança. Vamos lá, pessoal. Vamos falar de treta pesada dentro da Câmara dos Deputados, né? Será que, enfim,
Depois de vários deputados cassados, perdendo o mandato, respondendo processo da direita, será que um deputado da esquerda pode ser cassado, que é o Glauber Braga? Até o Janones, né, que acabou assumindo um acordo de rachadinha com a Procuradoria-Geral da República, conseguiu se livrar da cassação. Parece que com o Glauber Braga do PSOL não será a mesma situação, né? O relator, ele disse, né, que é a cassação do Glauber Braga. E aí, né, parece que o bicho pegou dentro da Câmara dos Deputados e ele foi xingado de, abre aspas, desgraçado, ao defender a cassação do psolista. Acompanha. Caso sob exame, a sanção de perda de mandato. Conclusão. Por gentileza, eu peço para retirar. Vou chamar o deputado desgraçado. Eu não vou admitir, deputado. Não vou admitir chamar nenhum parlamentar aqui, ofender nenhum parlamentar. Eu não vou admitir. Mas eu não interessa, deputada. Nós estamos aqui procedindo o que está dentro do Código Ético. Eu não vou permitir xingamento e ofensa a nenhum parlamentar, quer seja da esquerda, da direita ou qualquer um. Eu vou deixar claro a Vossa Excelência. Se houver ofensa a qualquer parlamentar, eu vou pedir para a Segurança Legislativa colocar para fora. No caso. Pois é, vocês viram, né? Cara, esses deputados tratam, né, a Câmara como se fosse a casa da mãe Joana, né? A quinta série perde feio, né? Não, perde feio. Me lembra muito, desculpa aí, né? É porque você paga caro por isso, você banca isso muito caro, né? Aí eu também. E é ruim a gente falar daquilo que a gente comprou caro, dá um sentimento ruim, né? Mas, cara, lembra muito o Chaves, né? A escolinha do professor Girafales lá, né? A própria escolinha do professor Raimundo. Lembra mais a escolinha do professor Raimundo do que a do Girafales. Lembra mais a escolinha do professor Raimundo. E aí o Glauber Braga, né? Ele disse que o Arthur Lira escreveu o voto do relator, né? Comparou isso ao caso do Chiquinho Brazão, que é aquele cara que mandou matar a Marielle, supostamente, né? Mas olha só o que ele falou aqui. Matéria da revista Fórum. Sempre cito o crédito, Fórum. O relator, no seu desespero em poder agradar quem de fato escreveu o relatório, nem disfarçou. O que eu disse naquele dia, deputado, e o que eu repito aqui no dia de hoje, é que quem escreveu o seu relatório foi o senhor Arthur Lira. E hoje, mais do que dizer, eu vou provar. Eu vou trazer elementos objetivos que demonstram que o seu relatório já estava comprado. Previamente. Olha o que ele falou. O seu relatório estava comprado. Ele denuncia corrupção. Olha só. Comprado. Chiquinho Brazão. Aí ele fala aqui os argumentos dele, mas não prova nada. Mas a grande questão aqui que fica é, meu amigo, vai virar, né? Eu disse que um dia, mais cedo ou mais tarde, o chicote trocava de mão. E aí agora, vamos lá. Se a Via Cruz virou circo, estou aqui. Acho o seguinte, por que os deputados de direita que estavam lá não começou a gritar sem anistia pro Glauber Braga? Deveriam ter gritado, então, não, pune e sem anistia. Não é assim que a esquerda gosta de gritar? Pois é, meu irmão. Ó, o jogo vira, a vara troca de mão. E não adianta a galera da esquerda ficar aí nesse chororô, né? Vamos lá, pessoal. Isso aqui é um absurdo, né? Isso aqui pra mim é um absurdo. O Supremo Tribunal Federal decidiu pelo fim da revista íntima vexatória em presídios. Ele entendeu, né, construíram uma tese em que o consenso é que seria inadmissível, vexatório, uma revista íntima dentro, é invasivo, causa humilhação dentro dos presídios. A decisão também traz provas obtidas a partir da revista íntima vexatória, são ilícitas, salvo decisões judiciais contrárias em cada caso concreto.
Tá, as provas obtidas em revistas íntimas são ilícitas. O cara tá com o celular naquele lugar para entrar dentro do presídio. E aí você arranca o celular. Não, deixa. Não quero pensar na cena, não. Mas essa prova é ilícita. Por quê? Porque foi vexatório você pegar o sujeito. Aí eu te pergunto, cara, assim, é a população brasileira que está sendo defendida com alguns dos posicionamentos? Eu não consigo compreender. O Brasil, sinceramente, envergonha a maioria dos brasileiros. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal é teratológica. Ah, mas é vexatório. Vexatório é o cara cometer um crime, vai parar na cadeia, ele vai ter que passar por revista íntima. Né? A pessoa que vai entrar lá, né, ela vai ter que passar por isso. Ah, mas, Sandro, você fala isso porque você nunca passou, é vergonhoso. É vergonhoso, eu sei. Mas é vergonhoso. A gente tem que admitir aqui que é a decisão do STF, né? De falar, porque nós estamos falando de presídios onde tem traficantes pesados, onde tem assassinos, onde tem figuras assim perigosíssimas, né? Cá entre nós, né? Vamos lá, pessoal. Última matéria que eu quero tratar, estender um pouquinho o vídeo, mas o Sóstenes Cavalcante diz que Mota pediu prazo para consultar os líderes sobre o PL da anistia. Os deputados estão pressionando o Hugo Mota muito. O Hugo Mota não pautou a anistia, o projeto de urgência da anistia, e a pressão da Câmara está em cima do projeto da anistia. Com os recuos do Supremo Tribunal Federal, o projeto da anistia acaba ganhando ainda mais força, ainda ganha mais pressão e mais força. Então, a chance do projeto de anistia ter resultados, passar, é maior ainda, tá? Então ganha maior força. O Hugo Mota disse que ele está, né, ganhando ali, né, um discurso com os líderes. A minha visão, ele só está ganhando tempo para embromar, para ver até onde ele consegue segurar a corda para não arrebentar, e no final ele vai fazer aquilo que o Lira fez, montar uma comissão e deixar a oposição inteira chupando o dedo, porque a gente já percebeu a que lado o Hugo Mota está, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial aqui com a gente, né? A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo. Repito, tá? Que Deus te deu a mesa farta, repleta de bênçãos para você e para toda a sua família, tá bom? Obrigado, pessoal. Grande abraço e até a próxima.